Ministro Fux, sou muito fã de Vossa Excelência. O Jeffrey Schickini, cidadão, tem muito respeito e admiração por Vossa Excelência. Um faixa coral não vai deixar uma injustiça dessa prevalecer. Vossa Excelência conhece o que é um caveira. Sei disso. O senhor sabe a hombridade desses homens. Não deixe um caveira preso injustamente. Esse cara é inocente. Esse cara é FE das Forças Armadas Brasileiras, Ministro Fux. Ele é FE do Exército Brasileiro, ele é FE na Espanha. Ele é um dos homens mais preparados do Exército Brasileiro. Ele foi pinçado a dedo. Pinçado a dedo. Compraram a coleira, Ministro Fux, e saíram atrás do cachorro. Foi isso que o Short fez. Comprou a coleira e saiu atrás do cachorro. O que fazer agora com as provas que nós trouxemos? Que o Azevedo, no dia 15, no horário que a Polícia Federal fala, ele estava em casa e está aprovado. Excelências, nem o Mauro Cid, em suas delações, citou uma única vez o Rodrigo Azevedo. Nunca o Rodrigo Azevedo foi citado em uma delação. Ministro Zanin, em todas as reuniões que constam do processo da investigação que ocorreram entre os FS, o Azevedo não estava, e a Polícia Federal fala que o Azevedo não participou de nenhuma reunião dos FS. Onde está a participação do Azevedo? Ela não existe. É um inocente preso. Eu peço a liberdade desse inocente hoje. Eu peço a liberdade. Passo a palavra ao Dr. Jeffrey Schickini da Costa, que falará pelo denunciado Rodrigo Bezerra de Azevedo. Seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem até 15 minutos para sua sustentação oral. Excelentíssimo ministro presidente dessa colhenda primeira turma, dessa egrégia Corte Suprema do nosso país. Na pessoa de quem cumprimento os demais eminentes ministros, representante do Ministério Público e demais presentes. Excelências, são 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, ministro Fux. 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos. Provavelmente, nunca na história desse país se teve uma operação do tamanho que se está aqui a analisar, com tantas apreensões como se tem aqui. Provavelmente nunca contra o narcotráfico se viu nada igual. São 1.214 laudos de extrato de aparelhos celulares, de extração de aparelhos celulares. São 158 mil mensagens do celular daquele que atecnicamente é chamado de delator. 77 gigabytes de documentos do celular daquele que atecnicamente é chamado de delator. E não há uma única menção a esse força especial chamado Rodrigo Bezerra de Azevedo. O montante de 0 menções a Tenente Coronel Azevedo. Mas por que então que ele está denunciado? Excelências, eu não estou aqui a pedir clemência para o Coronel Azevedo. Eu não estou aqui pedindo favor pelo Coronel Azevedo. Eu não estou aqui sequer invocando o indúbio pro réu, senhor presidente. Porque nós trouxemos à investigação e na resposta à acusação prova de inocência. Aquilo que a doutrina chama de prova diabólica. Nós temos um acusado preso, sem aparelho celular, impossibilitado de exercer a autodefesa e uma defesa eficaz, mas ainda assim, excelências, conseguimos demonstrar e provar que o relatório final da Polícia Federal é uma farsa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República tentam induzir essa corte a erro. Erro! Ministro Flávio Dino, na investigação eu provei que meu cliente não estava no dia e no local que a ficção criativa da Polícia Federal disse que ele estava. Ministro Alexandre de Moraes, Rodrigo Bezerra de Azevedo, equivocadamente, foi colocado às proximidades da vossa residência.
Não era ele. Se aquele fato aconteceu, ministro Alexandre de Moraes, o verdadeiro criminoso está solto. Aquela data, aquele dia, aquele horário, era aniversário do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo. A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, desconsiderou a prova, ministro Zanin, que nós da defesa tivemos que, com muito esforço, conseguir. Nuvem do iPhone. Agora a Polícia Federal e a PGR vai ter que dizer que a Apple mente. A Apple que mente. A Polícia Federal fala a verdade sem documento e a Apple e o RAP mentem. Dia 15 de dezembro de 2022, a farsa da Polícia Federal disse que o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes, ministro Fux. Isso não aconteceu. No dia e horário que a Polícia Federal fala que o Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da casa do Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, ele estava em casa, comemorando seu aniversário. Bastava a Polícia Federal pegar o documento de RG. Era aniversário do Azevedo. Ele estava em casa com a esposa e com a filha, respondendo mensagens de WhatsApp. Cadê, ministro Zanin, a extração do celular do coronel Azevedo, que está preso há 6 meses, o mesmo tempo que ele demorou para conseguir esse gorro preto? Cadê a extração do celular que vai provar que no dia que estão dizendo que ele ia atentar contra uma autoridade, ele não estava lá nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes? Quanta covardia dessa investigação, ministro Zanin. No interrogatório do coronel Azevedo, eu trouxe a prova, ministro Fux. Eu mostrei para o delegado, quero deixar consignado, delegado da Polícia Federal, Shore. Eu entreguei para ele um documento da nuvem do Azevedo, que ele estava em casa naquela hora, e naquele dia, esse documento não foi juntado no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal omitiu essa prova de inocência. A PGR, na denúncia, não fez menção a essa prova de inocência. Não era ele, ministro Fux. Não era ele. Com muita dificuldade, nós da defesa conseguimos acessar o RAP do preso com o celular apreendido. Excelências, na hora e no dia que a Polícia Federal fala que o coronel Rodrigo Azevedo estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes, ele estava pedindo um RAP para jantar com a sua família no seu aniversário. Mas que investigação é essa? Quando a gente fala que é uma narrativa, é uma narrativa. Narrativa é uma fala sem provas. É isso que tem no relatório final da Polícia Federal. A Polícia Federal fala: Rodrigo Bezerra de Azevedo estava nas proximidades da residência do ministro Alexandre de Moraes. Fala, falar até papagaio fala, qualquer um fala. Em um Estado democrático de direito que não se admite exceções, a acusação traz prova. Não estamos aqui em um processo de Código de Defesa do Consumidor que o ônus da prova é invertido. A acusação quer que provemos a inocência? Pois bem, provei. Por isso que essa denúncia tem que ser rejeitada. Porque eu não estou pugnando aqui em dúbio pro réu. Nós provamos que ele não estava nas redondezas da residência do ministro Alexandre de Moraes. Com provas. Com provas. Que não constaram do relatório final do delegado Shore, não constaram da denúncia da PGR. E agora? Lembro, ministro Zanin, eu sou de Curitiba. Participamos de muitas audiências na Operação Lava Jato. Eu lembro uma vez que eu assisti o advogado Zanin, que já foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores exemplos de resiliência ao totalitarismo da advocacia brasileira. Vossa Excelência olhou para o então juiz Sérgio Moro e disse: essa defesa não vai se manifestar enquanto não tiver acesso à integralidade do material. Excelências, há 6 meses, Rodrigo Bezerra de Azevedo está preso porque a Polícia Federal falseou sua herb e até agora eu não tive acesso. O que querem esconder? Algo querem esconder, ministro.
Só que decisão judicial se cumpre. O relator nos intimou para apresentar a resposta à acusação e nós apresentamos. E na resposta à acusação, ministro Alexandre de Moraes, nós juntamos de novo essas provas. O Rodrigo Azevedo estava em casa naquela data. E agora, de forma extemporânea, vem um relatório da Polícia Federal dizendo que a trama golpista e o atentado seria 22. Mas espera lá, a PGR vai aditar a denúncia? Vamos converter esse julgamento em diligência e reabrir novo prazo para as defesas apresentarem resposta à acusação, que deveria ser o correto. Porque o meu cliente está preso porque a acusação diz que no dia 15 ele estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Ministro, não estava, eu provei que ele não estava, prova documental. Nuvem da Apple e RAP, e há inúmeras mensagens que ele trocou de celular respondendo parabéns. 3 horas daqui à residência dele. Dia 22 é a nova data da tentativa do golpe, pois que o Procurador-Geral da República tem a hombridade de pedir a liberdade desse inocente, que até então, há 6 meses, está preso com outra data. Excelências, não para por aí, o absurdo segue. Absurdos piores. Se essa denúncia for recebida, e se esse acusado continuar preso a partir de hoje, será a maior injustiça da história do direito brasileiro. Nunca se viu defesa trazer tantas provas de inocência e ser desconsiderado pelo relatório final da Polícia Federal pela acusação. Então, pugno para que não seja desconsiderado também por vossas excelências. Que o judiciário máximo desse país não desconsidere essas provas. Excelências, o relatório final da Polícia Federal fala que do dia 14, isso aqui é muito importante. É muito importante. Olhem que coisa feia. Isso é feio. Isso é imoral. Isso é antiético. Do dia 14 ao dia 18 de dezembro, o dia 15 está nesse meio aqui. A residência do ministro Alexandre de Moraes está nesse meio. Do dia 14 ao dia 18, Coronel Azevedo foi no quartel, deixou seu celular no quartel e só saiu do quartel com esse celular dia 18. A Polícia Federal fala, a mesma ERB, Estação Rádio Base, estava do dia 14 ao dia 18 no quartel. Excelências, nós trouxemos uma foto da nuvem de novo, que no dia 14 à noite, o Coronel Azevedo jantou com familiares, com amigos. A foto foi tirada com o seu celular, dia 14 à noite. Dia 15 foi seu aniversário. Dia 16 ele trabalhou normalmente. Excelências, essa informação é falsa, porque eu provei que é falsa. E cadê a ERB? Por que a Polícia Federal esconde as ERBs? Quantas vezes eu já pedi, em qualquer processo, ministro Zanin, um processo de homicídio, em uma semana o advogado tem acesso à ERB. Essas ERBs que a Polícia Federal usa para acusar o Rodrigo Bezerra de Azevedo são falsas. E não há aqui nenhum adjetivo ofensivo à Polícia Federal. É que eu trouxe, essa defesa trouxe, prova em conteste documental de nuvem da Apple. Isso não pode ser desconsiderado. Tem um inocente preso? Sim, tem um inocente preso. E, excelências, todo o período que o relatório da Polícia Federal diz que houve um monitoramento das autoridades, todo o período, Rodrigo Bezerra de Azevedo estava na Espanha. A Polícia Federal pôs isso no relatório? Não pôs. A PGR teve a hombridade de colocar isso na denúncia? Não teve. Que processo é esse? Por que a acusação falseia os fatos? Ministro Zanin, ministra Carmen Lúcia, no interrogatório do Rodrigo Bezerra de Azevedo, tudo isso que eu estou falando aqui foi esclarecido. E nós juntamos esses documentos, são provas incontestes. No relatório final não consta esses documentos. A PGR omitiu esses documentos e agora nós colocamos na resposta à acusação que vai ser analisada hoje. Ministro Fux, sou muito fã de Vossa Excelência. O Jeffrey Schiquini
cidadão, tem muito respeito e admiração por Vossa Excelência. Um faixa coral não vai deixar uma injustiça dessa prevalecer. Vossa Excelência conhece o que é um caveira. Sei disso. O senhor sabe a hombridade desses homens. Não deixe um caveira preso injustamente. Esse cara é inocente. Esse cara é FE das Forças Armadas Brasileiras, ministro Fux. Ele é FE do Exército Brasileiro. Ele é FE na Espanha. Ele é um dos homens mais preparados do Exército Brasileiro. Ele foi pinçado a dedo. Pinçado a dedo. Compraram a coleira, ministro Fux, e saíram atrás do cachorro. Foi isso que o Shor fez. Comprou a coleira e saiu atrás do cachorro. O que fazer agora com as provas que nós trouxemos, que o Azevedo, no dia 15, no horário que a Polícia Federal fala, ele estava em casa e está provado. Excelências, nem o Mauro Cid, em suas delações, citou uma única vez o Rodrigo Azevedo. Nunca o Rodrigo Azevedo foi citado em uma delação. Ministro Zanin, em todas as reuniões que constam do processo da investigação que ocorreram entre os FS, o Azevedo não estava, e a Polícia Federal fala que o Azevedo não participou de nenhuma reunião dos FS. Onde está a participação do Azevedo? Ela não existe. É um inocente preso. Eu peço a liberdade desse inocente hoje. Eu peço a liberdade. Eu trouxe prova de que ele não estava no local que a Polícia Federal fala que ele estava. Isso não pode ser desconsiderado. Isso é uma questão humanitária, uma questão de justiça, e a denúncia tem que ser rejeitada porque já provamos a inocência. É desnecessário prosseguir desse processo contra o inocente, provadamente inocente. Por isso o pleito dessa defesa, com o máximo respeito, é pela rejeição dessa denúncia, pois que provamos ser inocente. Presidente, com muito respeito, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Prazer imenso estar diante de Vossas Excelências. Devolvo a palavra sem mais. Muito obrigado.